Chegamos à questão de número 105. Aproveitando aqui, só para vocês irem acompanhando direitinho, tá? Vamos agora para a questão de número 105 do nosso material. Professor, qual foi a questão de número 105? Está na tela. Ela fala o seguinte: tal característica, aí o cara, que característica? Calma. Deve-se ao fato do código genético C. Você vai observar que todas essas alternativas, elas falam, talvez, de uma característica do código genético. O fato dele ser universal, dele ser redundante, né? Dele ser degenerado e tal. Mas ele diz assim, tal característica. Que característica? Aí tu tem que ler o texto. Pois ele diz, ó, a produção de organismos geneticamente modificados, que são os transgênicos, só se tornou possível por conta de uma característica. Aí qual foi a característica que ele cita? Grifa. Os códons têm o mesmo significado em praticamente todos os organismos. Vou repetir. Qual foi a característica destacada no texto? Se você for ler o texto e o comando diz tal característica, que característica? Aí ele vai e diz, a característica de quê? Os códons têm o mesmo significado em praticamente todos os organismos. Pessoal, isso tem a ver com, mais uma vez, o dogma central. Certo? Aqui, ó, neste fenômeno de tradução, você lembra onde é que a tradução sempre vai acontecer? Nos ribossomos, não é? A tradução não vai ser sempre nos ribossomos? Show! Todo mundo sabe que o ribossomo, ele é feito de quantas subunidades? 2. Todo ribossomo ele é constituído de 2 subunidades. Uma subunidade maior e uma outra o quê? Menor, certo? O que é que vai acontecer nos ribossomos para que uma proteína seja fabricada? Esse RNA mensageiro vai ser o quê? Traduzido. Quando os RNAs mensageiros vão sendo traduzidos, o que é que vai sendo colocado numa sequência? Os aminoácidos. E esses aminoácidos que vão sendo colocados na sequência vai fabricar quem? A proteína. Aí produz a proteína, certo? Então a proteína ela é produzida exatamente a partir desse processo de tradução. Pois bem, vocês aprenderam que esse mecanismo de tradução aqui, ó, ele respeita um código. Ele respeita um código. E como é o nome desse código? Código genético. Então o código genético, ele atua aqui, gente. Onde, professor? Na capacidade que o ribossomo tem de traduzir os códons. Vocês lembram que existem quantos códons? 64. O AUG é o de início, códon de start, sempre codifica metionina. Aí tem os códons de parada, como é o caso do UGA, o AG, que são os stop códons. Então, qual é a característica que permite com que seja possível eu pegar um gene de uma espécie e jogar no genoma de outra? Pessoal, a célula não raciocina, pô. A célula trabalha. Ela tem uma maquinaria. Então, quando eu pego um gene de uma espécie e boto no genoma de outra, quando eu faço a transfecção de um gene de uma espécie para outra, o que é que vai acontecer? Na hora que eu pego o gene de uma espécie e boto no genoma da outra, certo? Essa outra espécie pega o gene e transcreve. Beleza. Aí gera o RNA mensageiro. E por que que a tradução vai ser igual? Por que que a tradução em toda célula é igual? Porque em todas as células o código é o mesmo. Ou seja, a maneira como o ribossomo trabalha em todas as células é igual. AUG, filho, é metionina numa célula de um protozoário, numa célula de um fungo. Então, por que que, em tese, uma bactéria não produz insulina? Porque lhe falta o gene. Mas se eu der o gene para a bactéria, ela vai produzir insulina. Por quê? Porque o código genético ele é o quê? Universal. E onde é que você tem essa informação de que o código genético ele é universal? Exatamente no texto, quando ele diz assim, ó, os códons, bora ler? Bora ler? No texto quando ele diz assim, ó, tá na tela, ó. Os códons têm o mesmo significado em praticamente o quê? Todos os organismos, tá? Então, os códons possuem
o mesmo significado. Os códigos possuem o mesmo significado em todos os organismos. Isso aqui é uma característica do código. Qual é a característica do código que está descrito aqui? Ele ser universal, tá certo? Então, é a universalidade do código que permite, por exemplo, a transgenia. Professor, não é a universalidade do código, por exemplo, que explica... aliás, não é o código ser degenerado que permite transgenia, não. Código ser degenerado é porque existem 64 códons, né? 64 códons e só 20 aminoácidos. O que é que inevitavelmente isso vai acontecer? Códons diferentes traduzirão o mesmo aminoácido. Isso é código degenerado, mas não é isso que viabiliza, não é isso que permite, por exemplo, você ter organismos transgênicos. Então você precisa ficar atento ao comando da questão. O comando da nossa questão 105 do simulado foi tal característica. Qual? Aí tu olha para a característica, ele diz, a característica é, os códigos têm o mesmo significado, o código AUG, por exemplo, insere o aminoácido metionina. Pois pronto, isso é o código o quê? Universal 105. Qual é o gabarito que nós vamos ter para ela? Item E. Então a questão de número 105 está gabaritada aí para você. Boa questão, certo? Boa questão. Repito, reafirmo o que eu sempre digo para vocês. Tão importante às vezes como acertar uma questão é errar. Não que eu esteja dizendo que todo mundo se sente bem quando erra, claro que não. Mas errar às vezes nos permite voltar à questão e a gente entender por que nós erramos. Está feito o aprendizado também. Então a questão 105, gabarito, item E, código universal.